pessoal, eu sou Daniele Tedesco e tô fazendo esse vídeo para contar um pouco para vocês do que eu aprendi num curso que eu fiz com a Sonia Choquette semana passada nos Estados Unidos. Ela é autora do Consulte Seus Guias, é um livro que eu recomendo sempre para os meus pacientes e que fala de intuição, do nosso contato, conexão com os nossos guias espirituais. Mais do que nos conectar com os nossos guias, essa autora fantástica vai contar pra gente de uma forma muito simples, muito esclarecedora, como é que a gente faz para nos conectarmos com os nossos mais profundos desejos e intenções da nossa alma. E isso quer dizer acordar o nosso próprio espírito, fazer com que a gente possa acessar o nosso eu superior e viver de uma forma plena, realizadora, profundamente gratificante dentro daquilo que a gente realmente quer viver, manifestar e expressar. E então a gente vai falar sobre algo que eu costumo contar sempre nas palestras, nos workshops, que é um pouquinho sobre o funcionamento do nosso campo energético, dos nossos corpos sutis. Para quem não sabe, a gente possui pelo menos 300 e muitas camadas sutis além do nosso corpo físico. Isso é comprovado cientificamente. Toda essa história começou de uma maneira científica através dos profundos ensinamentos e estudos da Barbara Brennan, que é uma ex-cientista da NASA que se dedicou por muitas décadas ao mapeamento, à mensuração e à teorização do que ela aprendeu nos estudos sobre bioenergética, que é o estudo sobre as nossas camadas musculares e as nossas emoções dentro do nosso campo físico, mas de uma forma sutil. Isso quer dizer o quê? Ela estudava na NASA, pesquisava sobre física atmosférica, isso que a gente vê no ar o tempo todo, e de repente no curso de bioenergética que ela fazia a título de autoconhecimento, ela acabou identificando que tudo aquilo que ela estudava na NASA sobre a atmosfera e o universo tinha muito a ver com aquilo que ela via e estudava sobre funcionamento do campo de energia humano. Então a Barbara Brennan, na década de 70 e 80, começou a mapear todos esses campos energéticos, a construir aparelhos que faziam com que ela pudesse mensurar e desmistificar aquilo que até hoje foi visto de uma forma muito esotérica, muito mística e às vezes muito vaga para quem não tem o sexto sentido apurado, ou para quem não nasce com mediunidade ou com uma clarividência trabalhada e possa realmente perceber essas coisas sem precisar de uma comprovação científica. Pessoalmente, eu tenho mediunidade. Desde criança nasci com isso, não foi uma escolha, pelo menos não consciente nessa vida, de ter essa capacidade. Lutei e briguei e não entendi isso por muito tempo na minha vida, até eu começar a compreender que isso realmente existia, que isso realmente fazia parte de mim e que eu ia precisar lidar com isso ao longo da minha vida. E foi aí que eu comecei a buscar estudos, pessoas mais experientes dentro desse assunto que pudessem me dar algumas respostas sobre aquilo que acontecia comigo, no sentido de principalmente perceber e me comunicar com pessoas desencarnadas ou lidar muito com a energia das outras pessoas de uma forma que a maioria das pessoas que conviviam ao meu redor não sabia me explicar ou como lidar com isso. E foi aí que eu fui buscar psicologia, onde eu encontrei algumas respostas sobre as coisas que eu vinha vivenciando, mas foi depois da psicologia, fazendo formação em bioenergética, psicoterapia reencarnacionista, apometria, reiki, todas essas áreas que quem tem interesse na área espiritual acaba se deparando ao longo desse caminho, nessa busca por algumas respostas. Foi ali que eu comecei a compreender o que era essa ferramenta que eu trazia comigo e como é que eu poderia usar isso para ajudar as pessoas que por algum motivo eu encontrava pelo caminho. Não é que eu seja especial ou que tenha um dom divino, que não esteja presente nas outras pessoas, ou que eu seja
muito agraciada por conta disso. Mas a questão é que isso não é meu, isso não me pertence. Eu acredito que é um dom que me foi dado por algum tempo, onde eu sou canal de algumas coisas que acontecem no mundo espiritual. Elas não vêm de mim, elas passam através de mim, e aí eu consigo ter uma sensibilidade um pouco maior, assim como as pessoas que têm clarividência e mediunidade possuem, de conseguir traduzir e captar algumas coisas que nem sempre são visíveis a olhos nus. Então foi ali que eu comecei a minha busca e o meu caminho pelo trabalho com intuição, com sexto sentido e com orientação espiritual. Encontrei muitas respostas também trabalhando e estudando as constelações familiares. Desde 2004 eu venho pesquisando essa linha de trabalho que trabalha exatamente os desemaranhamentos energéticos dos relacionamentos entre as pessoas, seja família, seja empresa, seja relacionamento afetivo. E aí a gente vai conseguindo encontrar algumas respostas para aquilo tudo que atualmente a gente vem esgotando um pouco em termos de explicação dentro de tudo aquilo que a ciência vem falando até hoje. A gente tem ali algumas respostas, mas daqui em diante a gente tem uma outra compreensão do ser humano como um grande campo de energia que trabalha a partir de coisas muito mais concretas e muito mais... como é que eu posso dizer? Que nos dão uma capacidade muito maior de sentir como verdade aquilo que a gente está identificando, do que realmente precisar ficar encontrando respostas analíticas e interpretativas para aquilo que a gente está sentindo ou querendo expressar. Então, foi ali que eu conheci o trabalho dessa autora no ano passado, onde, em busca de alguma literatura ou alguma leitura muito simples, muito fácil, muito rápida, que pudesse explicar para os meus pacientes o que é essa história de contato com guia espiritual, que eu sempre falo e tento ajudar a acessar, como é que as pessoas poderiam ter um acesso organizado, fácil e rápido para conseguir entender isso de uma maneira muito clara. E como eu não acredito em coincidências, um dia eu estava numa livraria e de repente caiu na minha mão. Caiu a modo de dizer, lógico, eu estava procurando por algum livro e de repente é como se o livro tivesse me escolhido. E foi ali que eu acabei conhecendo o livro Consulte Seus Guias, que desde o primeiro parágrafo que eu li me encantou instantaneamente, porque ele traduz muito do que eu sempre costumo passar para as pessoas sobre o que é realmente ter contato com o nosso sexto sentido e ser guiado por ele, pelos nossos guias espirituais. Então foi ali que eu comecei a indicar esses livros esse livro, e surpreendentemente muitas pessoas, centenas de pessoas, hoje acredito que milhares, acabaram comprando e repassando e indicando para outras pessoas essa leitura e incrivelmente mudando muitos aspectos das suas vidas de uma forma muito rápida, acelerando o processo terapêutico comigo dentro do consultório, acelerando as modificações que precisavam fazer nas suas vidas, encontrando respostas, conseguindo um acesso muito claro e muito evidente com seus guias espirituais, com pessoas desencarnadas da família. Eu tive essa experiência pessoal, esse livro me fortaleceu muito na capacidade de psicografia, de clareaudiência e de outras faculdades que eu já uso há algum tempo, mas que ficaram muito intensificadas com a ajuda da Sônia Soquete, com as orientações que ela traz, por ser uma médium muito experiente, que trabalha no mundo inteiro com essa abordagem de ensinar para as pessoas de uma forma muito clara o que é viver dentro dessa compreensão e desse entendimento que traz pra gente uma vida muito mais plena e muito mais completa. E foi ali que eu acabei me apaixonando muito por esse trabalho e de repente, um belo dia, eu entrei na internet e acabei descobrindo que ela ia fazer um curso no início desse ano nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de poder estar presente. E como eu prometi para os meus pacientes, leitores, as pessoas que me acompanham pela internet e pelas coisas que eu escrevo em alguns lugares, eu posso estar aqui hoje passando algumas coisas para vocês de uma forma muito simples sobre o que pode ser essa vida de viver conectado, sintonizado com a nossa intuição.
E é com muita alegria, com muita satisfação, é com muito prazer que eu conto para vocês de coisas muito simples que a gente pode fazer na nossa vida para que a gente possa realmente começar a acessar a nossa alma, a nossa intuição, as nossas verdades mais profundas. E independente de religião, isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com as crenças que as pessoas têm sobre a espiritualidade. Qualquer pessoa pode praticar isso, independente da religião que pratique, independente das crenças que tenha com relação à espiritualidade. Isso é de outro âmbito, é do âmbito do nosso eu mais profundo, da conexão com aquilo que a gente realmente traz dentro da gente, que nem sempre nessa correria do dia a dia, nessa violência exacerbada que a gente tem em todas as outras esferas do mundo que hoje em dia estão precisando de clareza, de iluminação, é ali que a gente vai conseguir encontrar o nosso eixo para poder lidar com essas coisas e poder manifestar alguma coisa melhor, para não viver só em função da negatividade e das coisas que deixam a gente tão inconformado hoje em dia. Então a gente vai falar de algumas coisas principais. Existe uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, que é a respeito de intuição, que é o seguinte: a nossa intuição, ela nada mais é do que o caminho aonde está a nossa alegria. Não existe interpretação, análise ou pensamento racional que possa traduzir em palavras algo que vem de uma ordem tão sutil dentro da gente, tão clara, tão simples e tão óbvia quando acontece, que são as nossas mensagens, as nossas vozes interiores e aquelas coisas que, quando se fazem presentes no nosso pensamento, no nosso desejo, na nossa intenção, a gente tem total clareza de que é aquilo que a gente deve seguir. Então, a Sonia Choquette, ela ensina muito isso pra gente o tempo todo, de que a nossa intuição, ela só pode ser acessada quando a gente está num estado leve, num estado alegre, num estado tranquilo, onde a gente possa realmente introduzir no nosso dia a dia o movimento com o nosso corpo, a brincadeira, a cantar, a dançar, e a se perguntar, se a gente não faz nada disso, em que momento da vida foi que a gente parou de brincar, que a gente parou de dançar, que a gente parou de cantar, porque quando criança, em algum momento, todo mundo fazia isso. E a vida vai paralisando e a gente vai esquecendo do nosso movimento natural, a gente vai esquecendo de quem a gente é, e chega uma hora onde nada mais parece fazer sentido. Mas nessa hora, na verdade, a gente se perdeu do nosso próprio eu interior. Então, quando a gente volta a fazer essas coisas, a gente começa de novo a restabelecer um movimento natural, um movimento leve, um movimento saudável, que vai dar pra gente muitas respostas que a gente não encontra nos livros e não encontra em lugar nenhum ali fora. Não é na TV, não é no que as pessoas dizem, não é em nada do que seja externo. A gente encontra de novo uma batida interior que faz com que a gente possa respirar e se aliviar de muita coisa e se reconectar com algumas respostas que começam a fluir de uma forma criativa dentro da gente, e que a gente pode, enfim, expressar e manifestar e passar isso para as pessoas ao nosso redor. Então, a gente vai dizer que as pessoas que possuem a noção dessa conexão com o próprio eu vão começar a sentir uma alegria que elas não sabem de onde que vem, vão começar a sentir uma vontade de sorrir, uma vontade de passar uma energia positiva para as outras pessoas, mesmo quando as coisas não vão lá tão bem assim, dentro do dia a dia, da rotina, das coisas que acontecem na vida da gente. E aí tem uma coisa muito engraçada que a Sônia fala, que é o seguinte: ela diz que as pessoas que têm o sexto sentido aflorado ou que estão em busca disso, elas costumam ter um pequeno sorrisinho nos lábios. E de alguma maneira elas estão sempre sorrindo, porque elas sabem que está tudo certo, mesmo quando está tudo errado. E que as pessoas que têm os 5 sentidos e conseguem ver somente aquilo que os olhos mostram, somente aquilo que os ouvidos alcançam, que elas estão sempre com a boca travada e com o maxilar assim, travado, sem conseguir sorrir. Elas olham para as pessoas olhando para o nada, assim, como se não conseguissem ver os olhos das outras pessoas, como se não conseguissem perceber nada ao redor. Elas estão totalmente anestesiadas e nada para elas faz sentido.
sempre tá tudo ruim, sempre tem uma reclamação para fazer, sempre é o governo, sempre é a família, sempre é o relacionamento que não dá certo, ou o trabalho que é uma porcaria, mas geralmente elas não conseguem encontrar energia interior para fazer alguma mudança e para se responsabilizar por aquilo que está acontecendo com elas. Então, quando a gente começa a restabelecer essa conexão com o nosso eu interior, com o nosso eu superior, com o nosso sexto sentido, com o nosso coração, com a nossa alma, a gente começa a descobrir uma fonte infinita de respostas e recursos para poder lidar com a nossa vida. E aí a gente vai entender que o acesso da nossa intuição só vai se dar a partir da nossa conexão com a gente, a partir da nossa leveza, a partir da nossa conexão com aquilo que a gente está sentindo. E isso começa aqui, no nosso corpo, físico mesmo. Ele é a manifestação de todos os nossos outros corpos sutis, manifestação da nossa alma, manifestação de tudo aquilo que a gente carrega em todos os outros níveis que não são visíveis aos olhos. Então, quando a gente coloca esse instrumento para dançar, para rir, para cantar, para se expressar, a gente começa de novo a dar vida para a nossa própria vida. E aí a gente pode respirar. Respire um pouco. Presta atenção na sua respiração. Presta atenção a como você está sentindo o ar entrando no seu corpo e isso alimentando a vida que está aí dentro. Porque a gente tem vitalidade por natureza. A gente vai perdendo ela por conta dos nossos traumas, por conta das nossas travas, por conta das atribulações do dia a dia e a gente vai paralisando. Chega um momento que a gente fica cego, inclusive, sobre o que a gente tem de melhor, sobre os nossos talentos, sobre as coisas que a gente recebeu naturalmente dos nossos pais, da nossa família, da natureza, dos nossos amigos, do nosso trabalho, de Deus, e que às vezes a gente não percebe. Então, começa a se perguntar aí, a partir de hoje, qual é o meu talento? O que eu recebi e que eu posso utilizar na minha vida para me fazer mais feliz e que eu não estou utilizando? O que me faz talentoso? O que me faz uma pessoa agraciada em algum sentido? O que é que quando eu faço, que quando eu falo, que quando eu acesso e quando eu expresso, eu faço o mundo mais feliz, eu faço as pessoas mais felizes, eu trago alguma coisa de boa para o mundo onde eu estou vivendo e para mim mesmo como pessoa. O que me realiza? O que me faz me sentir pleno, tranquilo, sem precisar fazer muita coisa? Às vezes a gente esquece disso por aí. E se a gente acha que a gente perdeu tudo, no sentido de algumas experiências que a gente possa ter tido e que de repente possam fazer a gente achar que não sobrou nada para aproveitar ou nada para expressar de bom, começa a pedir, procura pedir para o universo surpreender no dia de hoje, na semana de hoje, no mês. Peça alguma coisa, se abra a receber coisas boas, coisas positivas, não somente a próxima frustração, a próxima rejeição, o próximo momento ruim. Comece a esperar coisas boas e vocês vão ver o que acontece na vida da gente quando a gente está nessa postura interior. Simplesmente a gente muda o nosso campo de vibração e outras coisas começam a ser possíveis de serem mostradas pra gente. Outra coisa muito importante, que é com que eu quero finalizar esse vídeo, é que o nosso sexto sentido, na verdade, deveria ser o primeiro. Isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse curso e com essa autora, que vai dizer pra gente exatamente que a gente passa a vida, às vezes, focado nos nossos 5 sentidos e naquilo que nos ensinaram, que nos disseram, e muitas vezes com um script pronto de como é que a vida tem que ser a partir dessas 5 manifestações. Mas, na verdade, a gente tem e a gente traz questões internas e a nossa intuição e os nossos talentos e as nossas habilidades, as nossas vontades, as nossas intenções mais profundas que muitas vezes são deixadas de lado, mas que na verdade deveriam estar sempre em primeiro lugar. Os 5 sentidos são uma forma de manifestar tudo isso do que a gente carrega por dentro. E é por isso que o nosso sexto sentido deveria ser o primeiro, deveria ser o topo da lista, deveria ser aquele
que realmente deveria guiar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas relações, os nossos comportamentos. E é com essa reflexão que eu quero fechar esse vídeo, deixando para vocês um novo paradigma de pensar a vida a partir de um mundo que vocês conhecem, mas que nem sempre acessam e nem sempre se permitem expressar. Então, se permitam. Coloca uma música, canta alto, vai mexer o corpo, vai fazer alguma coisa para soltar tudo aquilo que passa o dia inteiro martelando aqui no nosso lado esquerdo do cérebro, no nosso racional. Para de pensar demais e começa a agir a partir daquilo que você tem vontade de verdade. É assim que a vida começa a fazer sentido e depois disso vem mais e mais e mais coisas boas. É um caminho que não termina nunca, é um universo infinito de possibilidades onde a gente pode realmente criar a vida que a gente quer. Obrigada por terem me acompanhado nesse vídeo. Espero trazer mais coisas para vocês. Tem muita gente me pedindo para fazer mais vídeos, incrivelmente ou não, esse ano é uma proposta que eu tenho de começar a passar algumas coisas do que eu ensino nas palestras, nos cursos e no consultório, para que mais pessoas tenham acesso a isso e possam aplicar isso nas suas vidas e serem mais felizes. Então, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.